Então ela criou uma relação entre o sangue dela, nas venas abertas da América Latina, tentando de criar uma tensão entre a experiência de um artista, o sangue, que é elemento vital, a experiência da América Latina e a experiência do museu. Então questo crea una tensão enorme, perché lentamente a mão aberta continua a ficar, mas a obra dela não. Vira uma mancha vermelha di água e sangue. Então questa è un'esperienza forte. Questa è un'esperienza che per me afferma muitos elementos epistemológicos. Stiamo parlando di epistemologia, isto è che un museo, un'identità, una opera non può ficar parada, ma precisa di descongelarsi, apprendere a descongelarsi. Questo è per me fondamentale e che è temporaneo e che non fica per l'eternità, fica per un tempo. Então, questo tipo di esperienza e também outras coisas, cada pequena estátua tem uma sua identidade, são totalmente diferentes e a obra não é realizzata só da ela chega lá na praça, ma todo mundo che sta casualmente na praça ajuda ela. Então a obra è co-creata da chi sta casualmente, sem saber, na praça. Então por isso até o final, olha questa immagine, per me questa immagine ainda agora non so, parece un casal namorado, che ficou casado e namorando per 150 anos e sta acompanhando o descongelamento até o final. Ma o final è acqua, e a acqua è finale, o vira un ciclo vital. Então é isso que crea un tipo di movimentazione di Mele, che per me è una da maior artistas contemporânea brasileira. Olha que emoção que para mim me dá acompanhar esse tipo de sujeito, é um sujeito que se transforma em água. Questa è l'ultima vez. No lançamento do livro, na tenda da USP, dá para ver cada gota caía, e un musico trasformava a gota in elementi musicali. Então non era solamente un accompagnare con l'olio, ma também con un ruído, trasformar o ruído in musica. E também isso é importante. O conceito di museu ubiquo è conectato profondamente col concetto di Aldeia Digital. Aldeia Digital è già un gruppo che si sta movimentando, agora non so se questa veramente sono già dentro, ma che unifica pessoas di differenti gruppi culturali. Então, a Aldeia Digital significa che io personalmente posso falar, dialogar com meus amigos que estão na aldeia Ameruri, ou a Sangradoro, né? Ficando aqui na Tupã. Então, a aldeia digital transforma a fixidade do museu. Então, como criar uma tensão entre a aldeia digital e o museu ubiquo? Questa è una prospettiva che questa è. Per me, una breve referenza a metropoli. San Paolo precisa di se modificar profundamente. Se comparamos a publicação, a vida, a qualidade da experiência urbanística, a arquitetura do museu de São Paulo, outra grande metrópole, veremos perché sta acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Então, o mio progetto è trasformare San Paolo in San Paolo. In che sentito?
São não significa somente santo. São significa também a terceira plural do você. E Paulo pode ser pluralizado em Paulos. Então, São Paulo para mim significa que precisamos de multiplicar o que é uma cidade parada. É pluralizado e movimentado. Como questo è molto discorso. Ma io acho che precisamos di enfrentar questo tipo di radical mudanza. Então, precisamos de transformar a estática imobilizada de São Paulo em uma mobilidade. E isso è também un'aldeia. Questa è una scuola Shabbat, un'aldeia San Gregoro, che tem elementos clássicos tradicionais de cima, elementos de concreto embaixo. Então, eu acho que funciona, porque é um sincretismo, assim, de elementos de montagem arquitetônica que favorece a coabitação de que é clássico, tradicional e que é contemporâneo. Então, assim, precisamos de fazer também para São Paulo, que é contemporâneo em relação a São Paulo. Questa è una pergunta che enfrentar com isso. Eu já falei isso. Eu fui a Berlim recentemente, não porque meu filho está lá, e meu filho me levou na Wunderkammer. É uma Wunderkammer contemporânea, provavelmente, mas sempre interessante. Então, por isso, a dimensão da meraviglia, que na Wunderkammer era assim horrorosa, assim, colonial, ma precisamos de criar uma Wundercomposizione. Então, a aldeia digital é também uma bottega digital. Não sei como se traduz bottega em português, acho que não se traduz nenhuma língua do mundo. Bottega é a experiência de um trabalho durante o Nascimento, em particular a Firenze, não somente a Firenze, onde o artesano era também artista e tinha os alunos que o criava para virar de novo artista artesano. Então, aqui é a perspectiva renascimental que estava dizendo antes, né? Mas agora precisamos de inventar uma bottega digital. Então, o museu, para mim, o museu, o meu museu de fantasia exata, deveria ter um lado de bottega, cioè di esperienza di artesanato artistico, e che sia também digital. Isso é, que seja conectado ubiquamente, né, com outros contextos. Aqui coloquei um artista digital, que é o Trambaman. Então, como elaborar uma bottega digital? Como colocar dentro o espaço museal uma bottega digital? Uma bottega, isto é, um elemento produtor de cultura. Porque o museu produz cultura. O museu não é reprodutor de cultura, também. Mas a função principal do museu é criar cultura. E a cultura se cria com a bottega. Isto é, misturando artesanato e arte. Aqui é em inglês, desculpa, mas o conceito que l'autorepresentação é também conflito sobre uma divisão comunicacional do trabalho. Isso é, em passado, eu tinha o poder de representar o outro, e o outro somente o dever de ser representado. Então, a divisão do trabalho que Marx analisou, precisamos de abri-lo também na divisão comunicacional do trabalho. Isso é, a autorrepresentação enfrenta um nó do poder atual. O nó é que tem o direito de representar quem. Esse tipo de direito, que também o museu tinha o poder de representar o outro. Mas como a gente está falando desde ontem, o atual museu não é mais um museu parado que representa. O museu atual é baseado sobre a autorrepresentação. Como? Essa é a nossa história. Que é contrastar a divisão comunicacional do trabalho, que é política. É uma política não partídica, mas que é uma política que o museu poderia jogar
na frente da istituições políticas di partito, che molto francamente è un'elite che si riproduce un'elite che è l'elite aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então é isso. Aqui a Beluri tem um pequeno museu, ma che non farò perché eu falei já outra vez sobre a funerária por causa desse assunto. Mas queria falar un poco sobre Jimmy Durham, è una Cherokee che non gosta la parola Cherokee, che non gosta la parola Indian, che non gosta la parola Native, no? Che egli sta producendo per opera d'arte degli la denativizzazione di un nativo. Perché un nativo è un nativo? Perché gente, agora, come stavo dicendo anche, non gosta la parola indio, assim come il genitore non gosta la parola Indians, che è non solamente un malintendido, è come si dice, un endurecimento di un conceito colonial, no? Do malintendido colonial che continua a ser produzido. Então, vamos abbandonare la storia. Então, un artista come ele si rappresenta come os americanos, norte-americanos acham che deve essere nativo. Ele joga com esse outro, entende? É uma autoexotização que critica cada exotização. Você quer que o nativo come feijão, adora a natureza, tem relação com ecológica, com o mundo, é a paz, que nunca briga, nunca... Então eu me represento assim. Mas não é verdade. Nunca foi verdade assim. Então, por isso, um artista como Jimmy Durham é um artista que coloca em crise o conceito de nativo, auto-exotizando-se com nativo. É um processo complexo, mas extraordinário. Por isso, ele agora é presente em muitas formas de arte contemporânea, a Bienal de Venezia, cose, etc. Porque é um processo profundamente artístico e político que ele está fazendo. Aqui de novo, ele cria um totem autoexotizado. E a outra imagem eu acho extraordinária. Ele está ironizando os pais indianos. No? Frontal. Parece qualquer tipo de casal, não? De qualquer tipo de cidade. Então, essa é a pergunta que ontem, me parece, você não apresentou. Não é que se eu adoro, não fico com a roupa, com o jeans com eu fico homologado na cultura ocidental. Não é verdade. É um tipo de superficialidade que o jornalismo, mídia, mass media, etc., continua a reproduzir. Eu posso ficar exatamente assim, mas só profundamente diferente do que você poderia imaginar. Então, como eu mostrei no início com Kleber utiliza a roupa como eu, como você, mas ao mesmo tempo ele utiliza também a roupa como Bororo. Então ele tem uma dupla identidade, assim como ele tem uma dupla linguagem, Bororo e português. Então está muito mais à frente, porque é o seu tipo de movimentação. Então precisamos de entender que esse tipo de obra não é obra de homologação, é o contrário. O superficial imagina que é uma homologação. Aqui enfrenta esta coisa do ponto de vista multiperspectivo do museu, da antropologia, entende exatamente que é uma operação que está transformando. Então, eu acho que o metafetichismo, agora não quero falar sobre a metamorfose. A última imagem que eu queria dar para você é
e questo uso ubiquo, una composizione vaga da immaginazione esatta. Io mostrerò isso, ma queria che seja também um ponto final da minha palestra, porque um museu, assim como a antropologia, assim, cada subjetividade precisa de um desejo de metamorfose. Come applicare una metamorfose no museo, una soggettività, in un incontro, è un grande desafio della nostra disciplina. Per questo l'antropologia è meravigliosa, come indisciplina, sempre mais una indisciplina, è indisciplinata, non è mai e perché giustamente cruza a sua museologia com a comunidade, è una composizione vaga, isso não é determinata, não é fixa, é vagante, é um desassossego, e cria questa e supor uma imaginação que exalta somente porque é imaginária. Agradecer a palestra do professor Máximo Fati e abrir na sequência para perguntas. Imagino que vocês tenham muitas perguntas e muitas interpretações. Enquanto vocês vão se aquecendo para as perguntas, sem dúvida, todas as questões trazidas na fala do professor Máximo traduzem bastante e nos remetem à importância de fato a gente pensar no museu na contemporaneidade. A gente fala muito disso, mas de fato a gente se apropriar, de fato se aproximar das questões propriamente contemporâneas é sempre um desafio, né? Então o conjunto de conceitos que o professor Máximo nos traz, né, eu acho que nos dá condições de diversas reflexões importantes, né, nessa inserção da perspectiva da cultura digital e além. Né. Eu só queria destacar um aspecto que, para mim, no âmbito dos meus interesses de pesquisa, é bastante importante, que é o aspecto de arquitetura e espaço da cidade. É uma questão que no meu mestrado eu comecei a trabalhar e depois no meu doutorado. E aí destacar que este ano a gente tem a comemoração do centenário do nascimento da Lina Bobardi e os 20 anos de falecimento da Lina. Então, uma espécie de duplo efeméride. Vão haver uma série de exposições e seminários relativos à discussão da produção da Lina como arquiteto, mas também esperamos, eu acho que vai ser muito interessante a gente ter uma contribuição de uma reflexão da produção da Lina em relação à arquitetura e à própria expografia. Né? No âmbito dos museus do governo do Estado de São Paulo, o Museu da Casa Brasileira vai fazer uma exposição em agosto, né? E vai exatamente se debruçar um pouco sobre os projetos da Lina relativos a museus. Né? Mas eu sei que o próprio MASP, a Casa de Vidro, o Guia Instituto, também vão estar fazendo essa reflexão, e a Lina, como o professor Máximo trouxe, né, é de fato uma produção muito singular, né, no contexto da arquitetura brasileira, especial da arquitetura paulista, e acho que ainda demanda muita reflexão, né, e aí a questão que o professor Máximo traz em relação à imaginação exata, né, e toda essa composição da Lina, eu acho que fica uma questão aqui. Eu queria agora abrir as perguntas, acho que tem o microfone. Lembrar que, como a gente está gravando, é importante que as pessoas se identifiquem e falem no microfone, por favor. Então, para descongelar, eu fui na inauguração do Trienal da José de Pompeia e
e fu veramente molto emozionante per avere una storia della che è molto antologica. Non so se você sabe, ma fu un periodo che os trabalhadores faziam uma greve porque mudaram a comida da uma comida chinesa ou japonesa moderna. A história era que esta comida dava impotência, então não faziam greve. Então ninguém entendia por quê, porque não falavam. Então a Lina começou a falar e descobrir a motivação. E ela fez um tipo de exorcismo, mais ou menos, com todo mundo, modificou a comida voltou à clássica, com feijão, carne, arroz, etc. E todo mundo continuou a trabalhar. Então a Lina tinha esse tipo de inteligência sensível, que não era solamente a arquiteta que estava lá em cima desenhando, ela estava junto com o trabalhadores. Então, por isso Lina também uma experiência, é uma pessoa realmente incrível. E posso dizer também outras coisas. A Lina, que é romana, fu per molto tempo proprio desconhecida na Itália, a Roma. É pena, mas recentemente, nos últimos 2 anos, eu recebo, não quero dir todo dia, mas 10 arquitetos italianos no máximo estão chegando a São Paulo. E pode acompanhar a visita di Roma. Então tem um crescimento de vontade de entender, de avvocati, também não somente no Brasil. Então, veramente, Lina, che è romana, era italiana, brasileira, paulistana, ela è architetta, perché ela transita. Questo eu acho o meu ponto di vista, ter questa capacità di non creare una cosa solamente localizzata e globalizzata, vamos dizer assim. Então, Lina global. Buenos días, voy a hablar en español, espero que se entienda. Máximo, una exposición provocadora que provoca estupor. Es en el discurso de la museología, en el paradigma crítico, dialógico, reflexivo de la museología, hay una gran ruptura con las estructuras cerradas de la modernidad. La pregunta sería, ¿cómo conciliar este aporte de una antropología reflexiva y crítica con el ejercicio político del quehacer museológico en los museos? Es decir, esta constelación de conceptos son provocadoras en el sentido de que nos obligan a reflexionar sobre nuestro quehacer en el presente. Pero también son paralizantes por el exceso de ambigüedad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera piensas que es posible conciliar una matriz conceptual dentro de este marco, este nuevo paradigma, y el quehacer concreto de la museología, concibiendo el espacio museal como un espacio de ejercicio político, educativo, etc., ¿no? Eu não utilizaria a palavra conciliar. Eu gostaria de utilizar a palavra de ou conflituar, ou dialogar, ou transitar. Por quê? Claro, o acervo de cada museu é um acervo moderno. É um acervo que incorpora uma história de domínio, de pluralismo, de classificação, de taxonomia, que é uma tradição. No mesmo tempo, um museu crítico ou vivo, posso dizer, um museu vivo pode multiplicar o sentido dos espaços internos. Vou fazer um exemplo. O Museu de História Natural em New York, não sei se foi você recentemente, no Museu de História Natural, que é o Museu de Antropologia em New York, tem o lado de Margaret Mead exatamente como foi. Margaret Mead
era do Museo di Storia Natural, quando criò il museo. Ma claro che il museo della quel virò si trasformò, perché allora era un museo enorme, che muitas outras coisas, mas a inteligência do museu di antropologia di New York è di non eliminare, come Margaret Mead elaborò os seus passos, mas deixá-lo lá. Então, o museu comunica sobre a história do museu. Então, quando você aprende que o museu pode comunicar com a história do museu, você entende che c'è Margaret Mead è una persona straordinaria, ma claro, è figlia dell'epoca dela. Então, è claramente. Então, a gente pode continuar a nos emocionar com Margaret Mead, mas ao mesmo tempo precisamos ir além de Margaret Mead. Não tem jeito. A gente não pode ficar no paradigma dele. É outras coisas, muda tudo. Então, como o museu comunica com si mesmo? É a metacomunicação. Um outro exemplo que eu fazer na França, o Museu Branly, a Paris, tinha uma discussão enorme sobre como definir si mesmo. Museu de etnografia, de etnologia, de antropologia. No final, decidiu que não tem possibilidade de nominar um museu desse tipo. Ele colocou o nome da rua. Eu acho genial. E também a arquitetura lá é muito interessante. A arquitetura de Jean Monnet, você está dentro de um jogo de espaços curvos, itinerantes, etc., com uma multiplicidade de experiência no qual você entende o processo de transformação. Então, são dois exemplos que estou fazendo, que fiquei muito impressionado recentemente, no qual o museu comunica sobre si mesmo, e comunica não no sentido de apologia. Não está dizendo, eu fui ótimo no passado, não, eu fui péssimo no passado, eu fui colonialista. Não, é a experiência minha que transita nos diferentes espaços museais. Eu sou facilitado a entender que o seu tipo de conflito é o conflito da nossa história. A gente não pode eliminá-lo. A gente não pode imaginar que o museu é somente um museu de esplendor alternativo ou somente um museu de regressão colonial. Questo è un pensiero giustamente dicotomico. Creare una montagem itinerante do museu che comunica sobre si mesmo, mostrando seja o lado feio, sólido, atrasado, mas também lindo, não? Também atual, contemporâneo. Eu acho isso o nosso desafio. Professor, eu sou Aramis, sou do pós-grau de França. O conceito de auto-representação me deixou bastante investigado e gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais. Desculpa, estou com a voz. Está melhor assim? Estamos sobre o conceito de auto-representação. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais do lugar desse conceito dentro do universo de um projeto museológico e um comentário que eu gostaria que o senhor falasse sobre essa colocação que eu vou falar, que me parece que às vezes o conceito de auto-representação dentro do universo da museologia pode se tornar ao mesmo tempo uma espécie de armadilha por conta de instauração de um novo mito museal. Como se um projeto museológico fosse ou desse a possibilidade para a tal auto-representação. Enfim, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso.